Boa noite, meus amados. Uma das coisas que eu tenho refletido nesses dias tem sido sobre o fato que Deus tem colocado a sua mão sobre as nossas vidas, cada um de uma maneira diferente. Isso não quer dizer que nós não atravessamos por dificuldades, mas em meio às dificuldades, em meio à bonança, nós temos visto a boa mão de Deus sobre nós. E eu quero que você esteja refletindo sobre isso no decorrer desse culto. Deus tem sido bom para cada um, mesmo quando nós sofremos e temos dificuldades, Ele se faz presente. Vamos juntos louvar o seu nome por conta da bondade de Deus em nossas vidas. Cristo é o Senhor da minha redenção. E não há nada além de ti que me traz satisfação. Na provação eu louvarei ao Deus de amor que me salvou. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Cristo é a alegria da minha salvação. A esperança que transforma o céu em nosso lar. Jesus está presente aqui, Filho de Deus, a ti seja a glória. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Estou seguindo a Jesus Cristo, não volto atrás, não volto atrás. Cristo, és tudo em mim. Cristo, és tudo em mim. Tudo que eu preciso está em ti. Tudo és para mim. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego.
eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, a partir do primeiro versículo, você poderá acompanhar comigo a leitura desse trecho. Sabemos que, se esta nossa tenda, nossa casa terrena, for destruída, temos um edifício da parte de Deus, uma casa eterna no céu, não feita por mãos humanas. Enquanto estamos nessa tenda, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, pois, se de fato estivermos vestidos, não seremos achados despidos. Porque, enquanto estamos nessa tenda, gememos e somos afligidos, pois não queremos ser despidos, mas sim revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Foi Deus mesmo quem nos preparou para isso e deu-nos o Espírito como garantia. Portanto, estamos sempre confiantes, sabendo que, enquanto presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor. Porque vivemos pela fé e não pelo que vemos. Assim, estamos confiantes e preferimos estar ausentes do corpo e presentes com o Senhor. Por isso também nos esforçamos para agradá-lo, quer no corpo, quer fora dele, pois é necessário que todos sejamos apresentados diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba retribuição pelo que fez por meio do corpo, de acordo com o que praticou, seja o bem, seja o mal. Deus certamente está presente. E nós gememos às vezes, nós temos dificuldades, nós passamos por aflições e sofrimentos. Queremos ter um momento de oração agora, onde você poderá apresentar um ou todos os motivos que aparecem agora na sua tela perante o Senhor. São vários motivos que nós temos para lembrar e também tem os motivos do seu próprio coração. Nós queremos lembrar que Deus esteja trabalhando nos vários setores da nossa igreja, nas várias famílias, onde há dor e sofrimento, onde há desafios, quem sabe é a sua família que passa por isso. Lembremos uns dos outros, lembramos também do nosso país, as várias situações que nós enfrentamos, econômicas, de saúde e de outros desafios. Temos esse momento onde você poderá se prostrar perante o Senhor trazer para Ele aquilo que está no seu coração. Oremos então, juntos, mesmo que cada um no seu lugar.
Ó Pai, nesta noite, nós queremos colocar nas Tuas mãos, Senhor, a Tua igreja. Nesse momento estamos, Pai, nos curvando perante Ti, Te buscando, Pai. Há muitas famílias que estão lutando, estão ali precisando ver a Sua mão de cura, restaurando os seus enfermos, trazendo de volta a boa saúde àqueles que estão lutando às vezes pela sua própria vida. Outros estão enfrentando diagnósticos de enfermidades complicadas, às vezes terminais, e colocamos, Senhor, todas essas pessoas e os seus familiares no Teu altar. Esteja, Senhor, dando a certeza da Sua presença, enquanto atravesse o vale, que a Tua presença, a Tua vara e o Teu cajado estão os protegendo e estão fazendo com que eles cheguem, de fato, ao outro lado do vale de lágrimas e da escuridão. Pai, nós pedimos, Senhor, pela nossa igreja, pela unidade da nossa igreja, que todos nós possamos estar reunidos em torno de Cristo, todos compreendendo a mesma mensagem, com o mesmo propósito de coração. Nós pedimos, Senhor, por um avivamento nas nossas almas, na nossa igreja, e que isso se espalhe Brasil afora. Nós pedimos, Senhor, pela liderança pastoral da nossa igreja. Eu peço em particular pelo pastor Elias, pelos demais membros de toda a nossa equipe pastoral, que cada um, Senhor, tenha a liderança do Espírito Santo, capacitando o Senhor para liderar cada um desta igreja no bom caminho de Deus. Pai, eu também peço que esteja agora também lembrando de toda a situação que envolve o nosso país, seja na disseminação da vacina, seja nos outros setores. Eu lembro também, Pai, de cada família da nossa igreja que está precisando ver nos seus negócios um avanço para que eles possam ao longo desse ano suprir as necessidades suas. Muitos são empresários, também lembrando dos seus funcionários, e colocamos tudo isso nas Tuas mãos, Pai. Essas coisas não fogem da Sua atenção, mas fazem parte de como nós nos procedemos. Como os Teus servos, colocamos essas coisas no Teu altar e pedimos a Sua sabedoria e pedimos que esteja encaminhando as boas soluções. Pai, eu peço também que esteja ministrando aos nossos corações, às nossas emoções. Com tanta dificuldade, ao longo prazo, já se faz quase um ano que nós temos lutado com toda essa pandemia. Nós nos vemos fragilizados no nosso espírito, dentro de nós, nas nossas emoções. Muitas vezes está à flor da pele as nossas emoções, e nós agimos e usamos, Pai, de formas que muitas vezes podem agredir outros. E não é a nossa intenção, mas nós agimos assim. Nos perdoe por isso e enche-nos do Seu Espírito, nos dando paz, tranquilidade, segurança, onde tem nos faltado esses dias. Pai, nós lembramos de toda a retomada no início desse ano dos vários grupos da nossa igreja, seja grupos de oração pelo WhatsApp, grupos de discipulado, de estudo, a nossa escola bíblica dominical, outros grupos que estão agora se reunindo semanalmente. E use tudo isso para nos fortalecer e frutificar em nós a Sua palavra, para que nós possamos saber não apenas como nós vivermos no nosso dia a dia, mas servir de exemplo para os outros que têm nos observado de longe. Nós colocamos, Senhor, cada ministério dessa igreja no Teu altar. Nos dê sabedoria e entendimento para saber como melhor desenvolver, usando novas estratégias ainda neste ano de 2021. E pedimos tudo isso agora, Pai, gratos, em nome de Jesus. Amém. Quem é Deus como o nosso Deus? Poderoso, grande El Shaddai.
impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer no teu poder. Quem é Deus como nosso Deus? Poderoso, grande é o Shaddai. O Deus do impossível, ainda que invisível, posso ver o seu agir. Criador dos céus, da terra e mar, se importa em me ajudar. Me cerca a todo instante com seu cuidado e seu poder. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer. Não há outro igual a ti, Senhor. Antes que eu fale, tu já conheces meu clamor. Deus que responde, Deus que vê, Deus de milagres, eu posso crer no teu poder. No teu poder. No teu poder. Na semana passada tivemos o privilégio de ouvir o Zinho, o nosso estagiário. Ele continua essa semana trazendo uma palavra para os nossos corações. Ouça com atenção e tenho certeza que Deus irá ao Zinho para abençoar a sua vida e o seu coração. Olá, meus irmãos da Igreja Batista do Cambuí, uma boa noite, graça e paz a todos. Hoje, mais uma vez, responsável aqui em poder compartilhar com os irmãos um texto da Sagrada Escritura para ouvirmos do Senhor aquilo que Ele tem para nós nesta noite. Eu quero encorajar você a permanecer firme durante este culto, além das orações, com os louvores, e que agora você possa se colocar em uma posição diante de Deus e rogar ao Espírito para que o Senhor possa falar aos nossos corações mediante a sua palavra. Antes de mais nada, peço que você abra a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, e o verso será o 4. Vamos ler apenas um verso e depois nós vamos discorrer sobre o texto. Filipenses, capítulo 4, verso 4. O texto diz o seguinte: alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Vou ler de novo. Alegrem-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrem-se. Vamos orar? Deus, nós louvamos o Teu nome por este dia de vida, louvamos o Teu nome pela bênção da salvação e também pela oportunidade de, como igreja, podermos adorar o Teu nome, levar nossas petições diante do Teu altar e, principalmente, mediante a exposição da Sua palavra, ouvir a Tua voz, Senhor. Pai, ser conosco neste momento. Espírito Santo, nós rogamos que o Senhor possa aplicar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem para nós. Oramos assim, gratos em nome de Jesus, Teu Filho, nosso Salvador. Amém, e amém, e amém. Meus irmãos,
uma pergunta para nós começarmos a pensar quanto a este texto. Será que as pessoas ao seu redor, as pessoas que caminham com você, as pessoas que trabalham com você, na sua família, no seu reduto de amigos, não sei. Será que essas pessoas podem afirmar categoricamente que você é feliz? Veja, pode soar até como uma pergunta desconfortável. Tudo bem. Mas essas pessoas podem olhar para você a partir da sua vida, a partir do seu testemunho de Cristo, que você é realmente alguém feliz? Será que isso pode ser afirmado por quem está de fora, por quem caminha com você? Pois bem, meus irmãos, estamos diante de um texto, diante de um homem, aonde ao escrever essa carta, Paulo tinha muitos motivos para não estar ou permanecer feliz. Paulo está preso, meus irmãos, uma de suas cartas da prisão. Paulo está em um tempo de aparente tribulação, dificuldade. Paulo está preso. Paulo tem as suas liberdades tomadas, seus direitos tomados. Paulo está em um ponto distante daqueles que estavam em liberdade. Porém, mesmo assim, este homem preso, este homem escreve essa carta à igreja, e este homem afirma categoricamente, como lemos nos versos: alegre-se sempre no Senhor. Outra vez digo, alegre-se. Paulo tinha todos os motivos, humanamente falando, para não estar ou permanecer alegre no Senhor. Mas veja, quando mais novo, e não tanto assim, eu trabalhava com crianças em alguns lugares, em algumas igrejas, e nós tínhamos uma peça, um teatrinho, chamado O Ladrão da Alegria, e talvez você que está em casa sabe do que eu estou falando. E nesta peça há um personagem que é um ladrão, que rouba de uma outra personagem coisas que dão a ela alegria. Um chocolate, uma bola, uma boneca, enfim, são algumas coisas que esta personagem deposita a sua alegria, e este ladrão rouba estas coisas, e ela então perde a alegria. Por isso a peça se chama O Ladrão da Alegria. E veja, Paulo está escrevendo para uma igreja que poderia ter todos os motivos para dar a ele, para que ele perdesse a sua alegria estando preso. Eu quero pensar com você aqui em alguns ladrões da alegria que Paulo cita durante a carta, para nós pensarmos juntos. Veja, pegue a sua Bíblia onde você está mesmo, e vamos até o capítulo 1, verso 12. Na sua Bíblia mesmo, Filipenses capítulo 1, verso 12. E vamos pensar aqui em um possível ladrão da alegria, algo que poderia roubar a alegria de Paulo. Paulo diz o seguinte: quero ainda, irmãos, que saibam que as coisas que me aconteceram têm até contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira, verso 13, que toda a guarda pretoriana e todos os demais sabem que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar a palavra com mais coragem. Queridos, as circunstâncias em que Paulo estava poderiam dar a ele condições de não estar ou permanecer alegre no Senhor. Este ladrão da alegria, as circunstâncias poderiam trair a Paulo, tomar de Paulo a alegria que este tinha no Senhor. As circunstâncias poderiam tirar de Paulo este privilégio de desfrutar da alegria do Senhor. Meus irmãos, existem circunstâncias nas nossas vidas que também podem tragar de nós a alegria no Senhor. Estamos em um tempo de pandemia, estamos em um tempo difícil, onde muitas mortes, dificuldades econômicas, sociais, dificuldades em âmbitos familiares, circunstâncias também de caráter pessoal. Veja, meus irmãos, há muitas circunstâncias, há muitos ladrões que podem e tendem, se deixarmos, roubar a nossa alegria. E eu não estou aqui sendo simplista ao ponto de dizer que é fácil, que é tranquilo. Não estou indo por este caminho. Estou falando de possibilidades de algo que podem, de certa forma, minar a alegria que nós, como igreja do Senhor,
temos. Paulo tinha algumas circunstâncias que poderiam roubar dele a alegria, mas pelo contrário, Paulo diz que estas circunstâncias, no caso, ele está preso, estava contribuindo para um bem maior, para o avanço do evangelho, desde a guarda pretoriana, desde Roma para o mundo. É interessante que alguém já disse que Deus fez de Roma a maior agência missionária de todos os tempos. Roma foi a maior agência missionária da sua época e de todos os tempos até hoje. Através das estradas, através dos novos territórios conquistados, Roma, homens evangelizados dentro de Roma, através de Paulo e da igreja que havia lá, então espalharam-se pelo mundo, ou seja, a circunstância de Paulo, aparentemente ali, poderia roubar a sua alegria, pelo contrário, estava contribuindo para que o evangelho avançasse, porque é assim que Deus faz, irmãos. Deus usa das circunstâncias de nossas vidas, para que o avanço do evangelho alcance mais pessoas, para que nós possamos também sermos formados à imagem de Cristo. Meus irmãos, Deus vê, Ele enxerga além da circunstância. Deus não enxerga assim, igual a nós, de frente aqui, somente a barreira. Deus enxerga por cima, de forma holística. Deus vê o todo, Deus vê além das circunstâncias. Por isso nós devemos confiar no Senhor e nos alegrar, mesmo em meio a circunstâncias difíceis. Um segundo possível ladrão da alegria está lá em Filipenses, capítulo 2, continue comigo, no verso 3 ao 5, vai aí no capítulo 2, verso 3 ao 5, diz o seguinte: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também o dos outros. Tende em vós o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Meus irmãos, um segundo possível ladrão da alegria que Paulo vai citando na carta de Filipenses é que as pessoas podem roubar nossa alegria. Paulo está preso, Paulo ama a igreja, e Paulo está sabendo que a igreja está sofrendo por contendas, falta de comunhão dentro da igreja. Não há unidade de pensamento naquela igreja, e Paulo então está agora exortando aos irmãos para que estes tenham o mesmo modo de pensar de Cristo, um modo de pensar único, em unidade com o Pai. Meus irmãos, estas ações dessas pessoas poderiam roubar de Paulo a alegria, ele estando preso. Mas Paulo os instrui para outro caminho. Paulo os chama para o perdão, meus irmãos. Paulo os chama para que eles pudessem se reconciliar, para que eles parassem com as intrigas, parassem com as brigas, porque isto causa, o amor vai se esfriando, a igreja vai se esfriando, meus irmãos, porque é isso que o pecado faz. Paulo então está rompendo com essa contenda, para que eles tenham união, para que eles tenham unidade, para que a igreja avance, para que o mesmo modo de pensar de Cristo, do Filho com o Pai, da Trindade, também esteja na igreja. Pessoas tendem, se deixarmos condições de roubar a nossa alegria no Senhor. E talvez você tenha tido alguma experiência com pessoas com talvez afrontas, mágoas, palavras duras, mentiras, tramas contra você, de forma que você estava diante de Deus com o juízo pleno, diante de Deus com a consciência tranquila porque não tinha feito nada, e mesmo assim você é chamado, tal como Paulo está exortando aqui a essas pessoas, a perdoar os seus ofensores, para que a partir disso a unidade de Cristo esteja em nós, a mente do Senhor, a unidade e a comunhão. Pessoas podem fazer isso, ofensores podem nos ofender, mas Deus nos chama ao perdão para que haja unidade. Isso poderia roubar a alegria de Paulo. Paulo então dá outro caminho para estes, como também para nós. Um terceiro ladrão da alegria, de possível alegria, está no capítulo 3, verso 19, irmão. Vai aí no capítulo 3, verso 19, e Paulo está falando sobre os inimigos da cruz, sobre homens maus, homens corruptos. Ele diz que o destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está naquilo de que deviam se envergonhar, visto que só pensam nas coisas terrenas. Meus irmãos, um terceiro e possível ladrão da alegria é a preocupação com o dinheiro. Esses homens estavam preocupados com os seus ventres, com os bens materiais, dinheiro.
nesses dias tão difíceis, há uma preocupação exacerbada de nossa parte para com as finanças, e é verdade, meus irmãos, não é fácil. A você que é pai de família, a você que tem filhos, esposa, a você que também não tem, mas tem seus gastos, em tempos como o de hoje, nós somos levados, meus irmãos, a tendência da cultura, a tendência da sociedade é nos levar a uma preocupação exacerbada para com o dinheiro. E como isso é perigoso, meus irmãos. Dinheiro é mais que uma moeda, dinheiro pode ser um ídolo. Se você deposita a confiança, se você deposita a sua esperança, se você faz do dinheiro o depósito da sua paz, o depósito para que tudo possa acontecer, cuidado, você pode ter um ídolo. Você pode ter criado um ídolo. Você pode estar confiando mais nos seus recursos do que na obra da providência divina. E veja, não estou aqui colocando diante de você que você não deva trabalhar, que você não deve estudar, que simplesmente você... Não é esse o pensamento simplista que Paulo está trazendo. Não é este, mas é de a confiança estar somente no dinheiro, por meio do dinheiro. Não, meus irmãos, nós não devemos agir assim. Paulo está combatendo os inimigos da cruz, que se preocupavam de forma exacerbada para com o dinheiro. Nós não podemos viver e andar desta forma. Nós trabalhamos, nós estudamos, nós nos preparamos, mas a resposta final, a providência, a ação final, vem do Senhor. Porque nossa vida está nas mãos do Senhor, vem do Senhor, meus irmãos. O oposto de uma preocupação exacerbada para com o dinheiro é o contentamento, meus irmãos. Contentamento com aquilo que Deus tem nos dado. Alguém já disse que, mas é grande o ganho e a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento e com que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes, meus irmãos. Os ricos, por outro lado, caem em tentação e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Por quê? Porque o amor ao dinheiro, 1 Timóteo 6, o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. Meus irmãos, o oposto da idolatria ao dinheiro, dessa preocupação exacerbada com o dinheiro, é o contentamento com a providência divina. Deus está trabalhando dia após dia por nós, pelo seu povo. Então confie na ação soberana do Senhor, faça a sua parte, aquilo que Deus der em suas mãos, faça, mas confie, acima disso, na providência divina, no cuidado do Senhor, porque o luxo de ontem se tornou a necessidade de hoje, e deixamos de ficar contentes com o básico. Por básico, entende-se o necessário para vivermos de uma forma que Deus seja glorificado. Um quarto e último ladrão da alegria, para nós irmos para algumas aplicações para nós, é a ansiedade, meus irmãos. Filipenses capítulo 4, versos 6 e 7. Vira aí, Filipenses 4, versos 6 ao 7, Paulo diz o seguinte: não fiquem ansiosos, preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, meus irmãos, com ação de graças. Meus irmãos, a ansiedade é o mal deste século. A ansiedade atinge crentes e não crentes. A ansiedade não escolhe CPF, não escolhe conta bancária, não escolhe geografia, cor de pele. Ela simplesmente vem e ela não pede licença, ela invade. Por isso, Paulo está cuidando da igreja com essas questões de ansiedade, de preocupação exacerbada com várias coisas que estão fora do nosso controle, estão na mão do Senhor. E Paulo diz: não andem ansiosos por essas coisas. Parem, não andem ansiosos, preocupados com essas coisas. E Paulo mostra o problema e traz uma solução para a igreja, porque isso poderia roubar a alegria de Paulo e a alegria da igreja. Ele diz: mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês, pela oração e pela súplica, com ações de graça, meus irmãos. O segredo para a ansiedade, para combater ela, é a oração, é a ação de graça, é a súplica diante do Senhor, o nosso Deus. Pensando aqui nesses possíveis ladrões da alegria, eu quero compartilhar com os irmãos nesses minutos finais, olhando para a carta de Filipenses, para Paulo, para tudo que estava acontecendo, para a igreja e também para nós como igreja hoje aqui,
quero pensar em vocês com algumas verdades que Paulo nos ensina sobre a alegria do cristão. A alegria do cristão é totalmente oposta à alegria do mundo. Primeira verdade, a alegria do cristão é imperativa. Volte para o capítulo 4, verso 4. A alegria do cristão é imperativa. Paulo diz: alegrem-se no Senhor. Alegre-se, ou alegrai-vos, a sua tradução pode estar dizendo, alegrai-vos. Meus irmãos, este verbo, em seu contexto original, ele está no imperativo, é uma ordem, não é um pedido, não é uma possibilidade. Paulo não está dizendo, olha, se possível, alegrem-se. Se possível, não. Paulo está dando uma ordem para a igreja, é mandamento, é imperativo. Meus irmãos, a alegria do cristão é imperativa, a alegria do cristão é uma ordem a ser cumprida. Não importa a circunstância, não importa o momento, a alegria que nós temos, que nós ganhamos por meio de Cristo na cruz, o próprio Senhor Jesus, é imperativa, é um ato, é um fato. Alegre-se no Senhor. Não importa o que esteja acontecendo com você, não importa, por pior que seja, alegre-se no Senhor. O Senhor é o fundamento da sua alegria, não vai se abalar, não vai, alegre-se no Senhor. O oposto de não estar alegre no Senhor, é estar em rebeldia contra a palavra do Senhor, é permanecer em pecado. Então muito cuidado, porque se você não estar alegre no Senhor, independente da situação, é possível que você possa estar pecando. Você está indo contra uma ordem direta da Escritura. Por isso vá ao Senhor em oração, vá à Escritura, corra ao Senhor, beba dessa alegria mais e mais e mais ainda. Esta é a primeira verdade, a alegria do cristão é imperativa, é uma ordem, tem que ser cumprida, independente do que esteja acontecendo, meus irmãos, permaneceremos alegres no Senhor. Segunda verdade que nós podemos aprender com Paulo na carta de Filipenses e também aqui no capítulo 4, verso 4. Paulo nos ensina que a alegria do cristão, ela é ultra circunstancial. Meus irmãos, a alegria do cristão é ultra circunstancial. O que isso significa, Zinho? Significa que a alegria do cristão, ela está para além das circunstâncias, para além das notícias na TV, para além das notícias na internet, para além deste mundo caído. A nossa alegria, ela ultrapassa as circunstâncias, ela é ultra circunstancial, meus irmãos. A alegria do cristão não depende de circunstâncias. Paulo não está escrevendo sobre isso e acerca disso em uma condição de bonança, de paz, de alegria, tranquilidade. Este homem está preso. Este homem está olhando para além das circunstâncias, está e permanece alegre no Senhor e nos chama, nos exorta a permanecermos alegres no Senhor, independente das circunstâncias, meus irmãos. Na narrativa bíblica é assim, os heróis da fé agiram assim, olharam para além das circunstâncias e por isso permaneceram alegres. Alegres no Senhor, porque além das circunstâncias, Deus está lá. Deus está lá. Deus não está simplesmente depois do vale, Deus passa conosco o vale e Deus está lá. Deus está lá, por isso nós devemos olhar para além das circunstâncias. Este homem, Paulo, nos chamou para olhar além das circunstâncias e para assim permanecermos, estarmos alegres no Senhor. Terceira e última verdade, meus irmãos. Na primeira verdade, Paulo nos ensina que a alegria do cristão, ela é imperativa, é uma ordem, é um mandamento, temos que estar alegre, nos esforçarmos para isso, lutarmos por essa alegria, obedecer ao Senhor. A segunda verdade é que a alegria do cristão é ultra circunstancial, vai além das circunstâncias, não importa as circunstâncias, permaneceremos, estaremos alegres. E a terceira e última verdade é que a alegria do cristão, ela é cristocêntrica.
Por cristocêntrica, entende-se que a alegria do cristão não é um mero sentimento, não é simplesmente uma informação cognitiva, na mente, intelectual. Não, não é só isso, apesar disso fazer parte, mas a alegria do cristão tem uma pessoa, é um fundamento, é uma pessoa. A alegria do cristão é Cristo. Cristo é a alegria do cristão. É uma pessoa na qual nós nos relacionamos, é uma pessoa na qual nós podemos olhar para ela e depositar nela a nossa alegria. A alegria do cristão é cristocêntrica, e por isso nós temos a convicção que essa alegria nunca vai embora, que essa alegria permanece. Se estivermos enxertados no Senhor Jesus, essa alegria permanece, ela está lá, inabalável, inesgotável, está lá, meus irmãos, esse recurso está em Cristo. Por isso, nós podemos confiar, descansar, que nada e nem ninguém pode nos roubar a alegria, porque a nossa alegria é uma pessoa, a nossa alegria é Cristo. Eu quero finalizar e concluir a palavra de hoje com uma frase de John Piper, pastor norte-americano. Ele diz: Deus é mais glorificado em nós quando estamos mais satisfeitos nele. Vou repetir: Deus é mais glorificado em nós quando nós estamos mais satisfeitos, contentes, alegres nele. Que esta alegria permeie a minha e a sua vida nesses dias, meus irmãos. Mesmo em dias difíceis, mesmo em situações difíceis, nós somos chamados a nos alegrar no Senhor. A nos alegrar no Senhor. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe sua família. Vamos orar? Deus, louvado seja o teu nome por esta palavra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos confiar que a nossa alegria está em Cristo. Nós somos chamados a estar alegres, convocados por Ti, Senhor. Obrigado, Senhor, porque nossa alegria não está em governos, não está em nossos recursos financeiros, materiais, intelectuais, o que seja, Senhor, neste mundo. A nossa alegria, ela está firme, inabalável em uma pessoa, Jesus Cristo, o nosso Senhor, Teu Filho. E é em nome dele que nós oramos, rogando para que o Senhor permeie e enche o nosso coração dessa alegria, dia após dia, para a tua glória. Amém, amém e amém. Deus abençoe. Zinho, obrigado. Deus tem te usado, continue a abençoar a sua vida, e que Deus também use essa palavra para estar penetrando bem a fundo na vida de todos que têm acompanhado nesse instante. Lembramos que domingo agora nós retomamos o nosso culto presencial às 9 horas da manhã. Você pode entrar no nosso site e ali clicar no banner para fazer a sua inscrição e acompanhar o culto aqui presencial, ou a permanecer em casa e acompanhar no nosso canal do YouTube. Domingo, às 9 horas da manhã, e à noite o nosso culto virtual é às 19 horas. Você também é o nosso convidado. Que Deus abençoe esse fim de semana na sua vida. Você que faz parte da nossa grupo de comunicação, você tem recebido o link para a sala de oração. Você poderá agora entrar na sala de oração para você juntos orar, receber essa ministração. Que Deus use esse momento para abençoar a sua vida. De adoração, só Tu és Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és Senhor. Dono de toda a vida, só Tu és Senhor. Ó, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és Jesus. Dono de toda a vida,
só tu és Senhor. Oh, eu sou teu, oh, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração com o amor que faz mudar o mundo. Digno de adoração, só tu és Senhor. Digno do meu louvor, só tu és Senhor. Dono de toda a vida, só tu és Senhor. Oh, eu sou teu. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Dono de toda a vida, só tu és Senhor. Oh, eu sou teu.